Olá, boa noite. Aqui é o missionário e cantor, o Mauro Silva. Eu sou pernambucano, mas agora eu estou falando da cidade de Campina, São Paulo. Eu sou conhecido aí como missionário e cantor Mauro Silva. Tenho um filho, Deus me deu há muito tempo atrás um filho, e meu filho me deu dois netos. Estou muito feliz com isso. A presença de Deus já estava. Em segundo lugar, veio essa benção aí na minha vida, né? E motivo de agradecimento ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor por essas bênçãos que Ele tem feito e está fazendo na minha vida. Eu louvo a Deus por tudo, porque Deus sempre esteve comigo. E, como eu falei, eu sou ali da cidade de Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, é a cidade, eu sou ali de Cavaleiro. Eu comecei de baixo, né, pela fita cassete, muito tempos atrás os cantores só tinham valor, naquela época eu só tinha fita, não tinha muito valor, mas eu já cantava, e desculpa porque pela garganta que não está muito boa. Mas em todo o tempo eu gosto de falar de Jesus. E aqui o meu pedacinho do meu testemunho, eu sou ali de Cavaleiro, e eu andava por todas as igrejas cantando. A maioria dessas igrejas aí, Assembleia, Madureira, todas essas igrejas aí eu já cantei, andava acompanhado com meus amigos, e eu louvava a Deus no ciclo de oração. Em 2 dias a gente cantava e pregava em 2 igrejas num dia só. Tudo isso sem cobrar nada. Aí Deus sempre tem falado, eu creio em profecia, né, que a palavra de Deus é a verdadeira profecia, mas Deus sempre usava as suas servas de ciclo de oração. E tinha a profecia ali que acontecia, porque Deus usava as irmãs e os irmãos, alguns pastores também. Muitas das vezes eu dizia que não tinha filho, e Deus mostrava para ele que eu tinha filho, que meu filho estava com saudade, que eu estava lá em Pernambuco e meu filho aqui em São Paulo. E eu dizia, como é que ele sabe que eu tenho um filho, né? Não falei nada, mas Jesus sabe. E Deus usava o seu servo. Eu só fazia chorar, né, irmão? Porque quando Deus fala, ele vai lá no coração e a gente fica derretido, né, quando Deus fala. E graças a Deus, irmão, eu sempre fui humilde, eu nunca cobrei, e Deus tem sempre me abençoado. Como missionário, ele tem abrido a porta, ficou melhor, porque só como cantor ele já abençoava, e como missionário ficou melhor, pela hospedagem por onde a gente andava, né? E graças a Deus, e Deus começou a trabalhar. Aí eu comecei cantando, o pessoal pedia disco que eu não tinha, aí veio a profecia. Aqui em São Paulo, e a profecia veio se cumprir aqui em Pernambuco, onde eu não esperava. Um próprio amigo meu que disse, eu preciso de um cantor, você não vai gravar pela gravação, você só vai pagar pela a capa do CD. Aí foi feito, aí Deus começou a trabalhar. Eu tinha essa primeira fita, a segunda fita, aí depois veio os 5 CD. Aí comecei fazendo a obra do Senhor, andando aí. E eu não tinha tempo, né, de fazer outras coisas, porque eu parava numa cidade, já ia para outra. E chegava lá, terra estranha, e Deus abençoava. Como até hoje Deus tem cuidado de mim, e eu louvo a Deus por isso. Aí veio aquela profecia, que eu ia cantar para a multidão. Aí Deus começou, cruzada, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Aí depois veio, teve uma festa ali da Rádio Tamandaré, de Jaboatão, aí estava ali o deputado, que era o filho do Geraldo Melo, naquela época o Geraldo Melo morreu,
que foi ele que botou Jaboatão dos Guararapes, né? Que era só Jaboatão, Jaboatão ficou Jaboatão velho, aí ele botou Jaboatão dos Guararapes, o prefeito ali, Geraldo Melo. Alguns irmãos já conhecem, alguns irmãos políticos aí conhecem essa história muito antiga. Quem é ali de Pernambuco conhece essa história aí. E graças a Deus, né? Mais uma vez, né, aqui é o missionário e cantor Mauro Silva. Quero mandar aí uma saudação para todos os meus amigos aí, cantores aí, da cidade de Pernambuco, né? E estamos aqui, irmão, nessa peleja aí, andando por esse Brasil afora aí, cantando e louvando a Deus. Aí depois veio essa pandemia, fechou as portas um pouco, mas eu continuei aqui na presença de Deus. Eu falo aqui daqui de Campina, São Paulo. Graças a Deus. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. E eu chorava o trabalhar de Deus. Até hoje Deus usa o seu povo, o seu servo, né? Aí Deus dizia que eu ia cantar para a multidão. Assim aconteceu. Aí eu comecei a cantar ali. E na época, o Dedé Estaponi, naquela época, ele é crente. Aí foi lá para Recife, ali na Praça Rita Coelho. Tinha mais de 5.000 pessoas. Ele estava lá também. E nesse dia parece que ele tinha passado mal, aí veio o filho dele, né? Também que é um pouco mais alto do que ele. E aí estava Belposto, foi lá também cantar, Lágrima de uma Mãe, tinha esquecido o CD no avião. E eu estava ali, irmão. Deu trabalho para descer ali do palco, viu? O pessoal pedia para assinar o autógrafo, né? Pedia para assinar, e deu trabalho para descer do palco ali. Eu ficava ali que nem uma criança, irmão. Aí eu olhava assim, poxa, como Deus fala, acontece. Até hoje, Deus tem cuidado de mim, louvado seja o nome do Senhor. Se você tem uma promessa de Deus, se Deus falou, continue na peleja, continue na promessa, que permaneça firme, que Jesus ele vai cumprir na tua vida. E eu só chorava. Deus usava as suas servas, Chico de oração, aquelas mulheres de Deus, aquelas cantoras que quando canta o fogo desce. Até hoje tem, irmão, por aí. Eu vejo aqui até mesmo no TikTok, mulher de Deus, homem de Deus. E eu fico olhando assim, nossa, pai, eu fico me lembrando daquele tempo lá atrás, né, aquele tempo antigo, que Deus usava os seus servos, as suas servas. Hoje não é diferente, Deus continua usando. Louvado seja o nome de Jesus. Eu então agradeço a Deus, continue nessa peleja, nessa promessa, que quando Deus fala, acontece. Aí eu conheci ali muitos pastores, muitos irmãos, alguns já morreram, que me ajudavam, pelo menos como o pastor Antônio. E eu conheci essa igreja aí, a igreja apostólica, e eu fui batizado ali, irmão, em nome de Jesus, e até hoje eu fui selado com esse nome aí. Eu só prego esse nome, eu só prego que Deus é um só, não tem três pessoas. Jesus não é a segunda pessoa de ninguém. A Bíblia diz que ele é o primeiro, o último, o princípio e o fim. E eu ando por aí pregando isso aí. Eu só prego, irmão, que Deus é um só. Louvado seja o nome de Jesus. Trindade não existe, né? Nunca existiu, porque a Trindade ela foi feita depois da morte de Cristo. Me desculpe eu falar, mas a palavra de Deus, ela está em primeiro lugar e ela tem que ser cumprida e vai se cumprir. Você vai ver, meus irmãos, que quando Jesus voltar, você vai ver. Se você estiver vivo para contar a história, você vai ver que não tem três Deus lá em cima, é um Deus só. Jesus como Pai, ele veio como Filho. A Bíblia diz, eu e o Pai somos um. Se ele e o Pai é um, não tem espaço para outro Deus. Jesus é o primeiro, o último, o princípio e o fim. Trindade é demônio. Eu não quero adorar demônio. Eu vejo esses crentes por aí, irmão, sem chamada de Deus. Eu tenho muitos crentes por aí que só pregam que Jesus cura, salva e leva para o céu. Não só, irmão, não sabe falar nada, não tem nada de cumprimento da palavra de Deus, não tem chamada, não tem visão. É preciso ter visão da palavra de Deus. Se você não tiver visão, irmão, você está perdido. Não seja Maria, vai com as outras, examine a palavra, não acompanhe o líder da tua igreja. Procure meditar na palavra de Deus, porque Jesus é o único, o princípio e o fim.
E eu vou encerrar esse discurso dizendo assim: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o único Senhor. Aqui é o missionário e cantor Mauro Silva, o pernambucano, ali de Jaboatão dos Guararapes. Falo aqui de Campina. Que Deus abençoe, irmão, nossas vidas, nossos corações. E eu estou aqui torcendo por vocês, orando para que Deus coloque visão na palavra e no louvor. Que Deus abençoe. Deus me deu louvor, eu sou compositor também. E graças a Deus, irmão, eu não sei nem agradecer o que Deus tem feito na minha vida. Que Deus abençoe. Agora estou por aqui. Deus abre a porta aqui, fechou aqui, abre outra ali. Eu estou aqui também. Não é meu, mas eu estou aqui. Aonde eu vou, Deus prepara. Vem um preço. Mas Deus continua trabalhando. Em nome de Jesus, Deus continua cuidando. É dos meus filhos, do meu neto. Oh, meu Pai, eu não sei agradecer a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Fica com Deus, fica aí com essa palavra aí. E eu quero deixar um versículo aí para a nossa meditação, lá no livro de Coríntios, no capítulo 1, e o verso 9, que diz assim: fiel é Deus, pelo qual fosse chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando ele fala filho, porque ele é filho porque nasceu de Maria, ele é pai porque criou, e Espírito Santo, porque o próprio Jesus é o Espírito Santo. A Bíblia diz que antes de Jesus nascer, o seu Espírito já parava sobre as águas. Então chega de meninice, Deus é Deus, não tem três pessoas, Trindade nunca existiu, porque aquilo que foi feito depois da morte de Cristo nunca existiu, né? E Jesus é fiel e verdadeiro para cumprir com a sua palavra. Meus irmãos, leia a palavra para ir para o céu. Não queira ir para Roma, porque Trindade pertence a Roma. Agora, você precisa ser eleito. Para ser eleito, você tem que ter o nome, tá? Fica aí com essa palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu falo aqui de Campina, missionário e cantor Mauro Silva. Até lá. Boa noite. Vai para todos os irmãos aí que estão aí nos ouvindo, porque eu estou aí em toda essa rede social. Até lá, que Deus abençoe. Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus, o único. Sim, vai para você, tá? Essa palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até lá.